Os resíduos sólidos urbanos incluem restos de alimentos, embalagens de diversos tipos, materiais de higienização pessoal e lodos de estações de tratamento de água e de esgotos. Pela Lei 12.305, o que é lixo para uma pessoa pode não ser para outra. Atitudes que podemos adotar em casa ou no ambiente de trabalho podem facilitar as tarefas que visam a reciclagem. Vemos nestas imagens algumas iniciativas que podemos adotar. Adotando-as, outros sentir-se-ão induzidos a fazer o mesmo. Os resíduos sólidos urbanos são gerados principalmente em residências, no comércio, na varrição de ruas e nas atividades de capina e poda. Um modelo pode ser adequado a uma municipalidade, mas não a outras. População. Cidades com população acentuadamente diferenciadas tendem a gerar resíduos com características distintas. Variações sazonais. As estações do ano influenciam as características dos resíduos gerados. No inverno, em cidades serranas, geram-se cinzas nas lareiras. E em épocas de melancia, podem incrementar-se o peso de resíduos gerados em residências. Legislação. Vivenciaremos até 2014 um período de grandes mudanças nas atenções para com os resíduos, pela vigência das Leis 11.445 e 12.305. Hábitos. Os nossos hábitos afetam muito a geração de resíduos, e hábitos podem ser mudados. Variações da economia. O aumento da renda per capita e as isenções de IPI para determinados produtos favorecem o aumento do consumo. Por outro lado, uma menor renda per capita tem efeito inverso. Nosso país vem tendo um período de crescimento do poder aquisitivo, o que tem elevado o consumo e, consequentemente, as quantidades de resíduos gerados. Os tipos de lixeiras, os containers, a sua concepção e higienização os tornam convidativos ao uso. A segregação na origem, nós devemos adotá-la, servindo-nos de facilidades que existam em nosso entorno. Por exemplo, reunindo recicláveis para periódica entrega em postos de entrega voluntária. Leis e regulamentações específicas. O seu município pode somar algo às leis federais e estaduais através de leis municipais. Se você observa que resíduos sólidos são periodicamente descartados em determinados pontos inadequados da zona urbana, busque identificar os responsáveis e tente conscientizá-los antes de aplicar multas. Nos resíduos sólidos urbanos podem ser encontrados contaminantes químicos, pilhas, baterias, medicamentos, lâmpadas fluorescentes. Muitos deles devem atender à logística reversa. Contaminantes biológicos, papel higiênico, absorventes, curativos e fraldas. Um resíduo domiciliar problemático é o óleo de fritura usado. Lançado na rede de esgotos, é nocivo ao ambiente. Uma adequada gestão dos resíduos sólidos urbanos leva a uma redução ou até a evitar impactos, melhorando a qualidade de vida de uma comunidade, reduzindo despesas com remediação de áreas e evitando obstruções de sistemas de drenagem. Você já se fez a pergunta acima? Vamos refletir. A eliminação do impacto ambiental seria buscada por medidas paliativas
corrigindo cada vez que o impacto se manifesta? Ou atacando a sua origem, prevenindo a sua ocorrência? A segunda forma é a desejável. Gerenciar resíduos sólidos é uma atividade que requer um esforço sistêmico e integrado da sociedade. A gestão integrada de resíduos significa o processamento dos mesmos utilizando as tecnologias mais compatíveis com a realidade local, dando-lhes um destino correto e seguro. Desde a geração até a disposição dos rejeitos em aterro sanitário, diversas atenções devem ser dispensadas aos resíduos. Alternativas de solução para os problemas relacionados aos mesmos devem ser consideradas para estas etapas que vemos na figura. Estamos vivenciando a fase de implementação progressiva da Lei 12.305, que obriga a adoção da logística reversa. Abrace esta ideia, pratique-a, divulgue-a no seu ambiente familiar e no seu ambiente de trabalho. Assim, teremos um ganho em termos de qualidade de vida, valorização de patrimônio e diversas outras vantagens. Podemos reduzir a massa de resíduos sólidos gerados por meio de opções de compra de determinadas embalagens. O refil oferece economia ao consumidor. Certos resíduos podem ser reusados. Assim, reduz-se a geração dos mesmos, economizam-se recursos naturais, havendo ainda economia ao consumidor. A garrafa de 5 litros de água pode ser um vaso. A reciclagem do PET minimiza os resíduos direcionados aos aterros, diminuindo a demanda de petróleo e gerando menos emissão de dióxido de carbono. O tratamento pode valorizar os resíduos. No caso de resíduos orgânicos, os mesmos são processados perto do centro gerador, retornando ao mesmo como insumo para a agricultura e a jardinagem. A disposição é uma abordagem passiva para manter os resíduos sob controle em locais monitorados, como os aterros sanitários. O lixão é um processo de destinação final de resíduos em vias de superação no ano 2013. É a destinação inadequada para todos os resíduos sólidos. O local recebe resíduos sem ter impermeabilização do fundo e nem contar com a cobertura de área de terra, o que afastaria aves, vetores e também minimizaria o mau cheiro. O aterro controlado também é um processo de destinação final de resíduos em vias de superação em 2013. É a destinação inadequada para todos os resíduos sólidos. Geralmente consiste no aproveitamento de um lixão que passou a receber a cobertura de área de camada de terra, mas não há impermeabilização da base. Portanto, o aterro controlado contamina o freático tanto quanto o lixão. O aterro sanitário ainda vinha sendo a solução aceitável em 2013 para dar destinação final aos resíduos sólidos urbanos, incluindo os orgânicos. É uma obra de engenharia desde a sua base, que é impermeável. Assim, o percolado é encaminhado para uma linha de tratamento de efluentes líquidos. Alguns aterros são adaptados para a captação e queima de gases, gerando energia elétrica vendida às concessionárias. Esta prática também permite gerar receita associada aos créditos de carbono. O aterro sanitário exclusivo para rejeitos irá impor-se como uma realidade a partir de 2014. Na Europa já é a regra. O que são rejeitos? São materiais não passíveis de reuso ou reciclagem,
Material sem valor. Para que prevaleça este aterro, o município deve adotar a coleta seletiva e devemos estar em plena vigência da logística reversa, direcionando diversos tipos de resíduos para centros de reciclagem. Com relação aos resíduos orgânicos gerados, a sua compostagem poderá dispensar a prévia triagem. Para tanto, deveremos praticar a separação de resíduos nas fontes geradoras. O aterro sanitário de rejeitos recebe apenas a estes materiais. Diversos materiais separados na fonte geradora ou em centros de triagem são direcionados para reaproveitamento, seja pelo reuso ou pela reciclagem. Os aterros exclusivos para rejeitos não são viáveis para captação de gases visando gerar energia elétrica. Observemos a figura. Tocando-se a seta Dispor adequadamente, vemos à esquerda a situação atual, para cada uma das 6 atenções a dispensar aos resíduos, e à direita o amanhã, quando apenas rejeitos irão para aterro sanitário. Tocando-se na seta Tratar, à esquerda o hoje e à direita o amanhã, com uma área menor na pirâmide invertida. O próprio reciclar, ao qual hoje perseguimos como um ideal, irá ser menos praticado no futuro. O reciclar diminuirá porque aumentarão as atividades de reutilizar e reduzir. O reutilizar consiste, por exemplo, na utilização de uma garrafa como um vaso de flores. Ou o reduzir, que seria, por exemplo, a troca de uma embalagem rígida por um refil. No amanhã, cada vez mais próximo, o não gerar será a mais importante atenção a dispensar aos resíduos, como, por exemplo, a opção por água em embalagem descartável ou em recipientes de 20 litros retornáveis. Devemos trabalhar harmonicamente os aspectos sociais, juntamente com o planejamento das ações técnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana. A adoção de containers adequados incentiva a população às práticas desejáveis para com os resíduos sólidos.